Eu acho que Minas Gerais é o estado que eu mais visitei na minha vida. Porque aqui, desde os anos 80, para construir o PT, a Rádio Itatiaia, para participar de tudo que é eleição municipal, estadual. Como eu fui candidato muitas vezes, eu acho que estamos pouca gente nesse com a país entrevista concedida pelo presidente Lula à Rádio Itatiaia. Ele conversa com a repórter Edilene Lopes, da Rádio Itatiaia, que colhe aí esse depoimento do presidente Lula. Vamos ouvir. Eu viajei muito, durante muito tempo. E em alguns lugares que eu tenho uma paixão muito grande, sobretudo do Vale do Jequitinhonha. Eu tenho uma afinidade, acho que em algum momento da minha história, em alguma encarnação, eu nasci no Vale do Jequitinhonha. Pelo carinho que eu tenho, pela capacidade cultural daquele povo, pela capacidade de resistência. Então eu me sinto bem quando eu estou em Minas Gerais, acompanhado do senador Rodrigo Pacheco, do meu elito Alexandre Silveira, da nossa querida professora e ministra de Direito Humano Macaé, e do Rui Costa, que está tentando resolver os problemas da Casa Civil. Presidente, eu queria que o senhor detalhasse para nós e para quem está em casa entender, e quem assiste pelo YouTube da Itatiaia, quem assiste pela TV, estão presentes aqui junto com o presidente Lula, conforme ele disse, a ministra Macaé Evaristo, o ministro Alexandre Silveira e também o senador Rodrigo Pacheco, ex-presidente do Congresso Nacional, além do ministro Rui Costa. Eu queria que o senhor detalhasse como que vai ser essa agenda em Minas Gerais e qual é o anúncio mais importante ou quais são os mais importantes que o senhor vai fazer por aqui. É a 6ª vez que o senhor visita Minas Gerais e vem mais uma vez na semana que vem, só em 2025. Veja, Minas Gerais é o segundo estado mais importante do ponto de vista econômico, do ponto de vista populacional. E Minas Gerais, do ponto de vista político, o povo mineiro é o povo que tem mais expertise nesse mundo de fazer política. Então, tudo passa por Minas Gerais, porque Minas Gerais não é só Minas Gerais. É a Minas Gerais baiana, é a Minas Gerais Goiânia, é a Minas Gerais de São Paulo, é a Minas Gerais do Norte, do Nordeste brasileiro, é a Minas Gerais de Belo Horizonte, é a Minas Gerais do Vale do Aço, ou seja, tem várias características de Minas Gerais. Então, e depois Minas Gerais tem uma coisa fantástica que é a culinária de Minas Gerais. Quem nunca comeu um franguinho com quiabo feito numa estrada de Minas Gerais, feita num fogão de lenha, não sabe o que é comer um franguinho com quiabo. Ou seja, então, eu acho que Minas Gerais é essa coisa fantástica. Eu vim aqui anunciar, sabe, o PAC Mobilidade. Nós vamos anunciar um PAC que é um investimento de 9 bilhões, 600 e poucos milhões de reais para todo o Brasil. E para Minas Gerais eu vim anunciar neste instante 1 bilhão de reais para o metrô de Belo Horizonte. 1 bilhão de reais para ligar 3 estações. A estação do Parque São João e Beatriz, a partir da estação Novo Eldorado, que já está em construção. E a semana que vem eu venho aqui lançar o Gás do Povo e venho lançar aqui, fazer uma assinatura de 456 milhões de reais para que a gente possa favorecer o transporte elétrico aqui em Minas Gerais, comprar novos ônibus e também para consertar 64 quilômetros de faixas exclusivas para transporte coletivo aqui em Belo Horizonte. Então, em Belo Horizonte eu vou vir, espero encontrar com o prefeito, com os vereadores, mas hoje é isso. E depois eu vou a Montes Claros inaugurar a Agripark, que é uma empresa que está incentivando pequenos produtores a plantarem muda de macaúba, que vai ter um investimento total de quase 3 bilhões de reais para fazer investimento em biocombustíveis. Então, essas duas coisas eu venho fazer hoje. Uma em Contagem e outra em Montes Claros. Em Contagem, a expansão do metrô já é algo muito esperado, muito pedido aqui em Belo Horizonte, na região metropolitana. Na avaliação do senhor, isso turbina a gestão de Marília Campos e o senhor vê ela como uma possibilidade de vice para Rodrigo Pacheco numa candidatura ao governo de Minas? Olha, eu vejo Marília com possibilidade de qualquer coisa que ela quiser ser. Marília, além de ser uma prefeita altamente competente, altamente valorizada, é reeleita em Contagem, uma companheira de muita qualidade política, ela será candidata ao que ela quiser. Ontem me fizeram essa pergunta sobre se ela seria vice do Pacheco. Primeiro que o Pacheco não está definido se é candidato a governador, mas é o meu governador. E segundo, se ela quiser ser vice, se ela topar ser vice, seria uma chapa imbatível. Imbatível. Como eu tenho certeza que nós vamos ganhar o estado de Minas Gerais com o Pacheco, ele sabe disso, ele sabe o que eu penso. É só ele se dispor a ser candidato. Se ele for candidato, ele será o futuro governador de Minas Gerais.
Tem um prazo final para essa definição? O que o senhor espera, presidente? Olha, eu espero que dentro de poucos dias a gente tenha essa definição. Ainda em setembro. Porque eu tenho dito ao senador Pacheco que é o seguinte, campanha a gente começa a gostar quando ela começa. Eu conheço os outros candidatos, eu ouço falar dos outros candidatos, eu vejo notícias dos outros candidatos, mas nenhum pode ser comparado à qualidade política do Pacheco. Portanto, se o Pacheco for candidato, depois do belíssimo trabalho que ele fez no Senado e como presidente do Senado, porque foi a coragem do Pacheco que garantiu a manutenção do processo democrático nesse país, foi a capacidade do Pacheco que permitiu que a gente pudesse organizar o acordo de uma dívida considerada impagável de 191 bilhões de reais feita pelo governo de Minas Gerais. O Pacheco é o companheiro que articulou. Tive o prazer de, junto com ele, começar a discutir esse acordo. E foi feito um acordo dos quais parte dos juros que Minas Gerais não vai pagar vai ter que ser transformado em políticas sociais, sobretudo na educação. O equivalente a quase 4 bilhões de reais vai ser investido em educação nesse país. Então, eu acho que o tempo do Pacheco está terminando, porque o povo já começa a pensar o que vai acontecer nesse país. Então eu falo para o Pacheco, obviamente que eu não quero forçar uma pessoa, um advogado da qualidade do Pacheco, com a experiência política dele, ser candidato. Acontece que eu acho que ele é, hoje, a figura política mais importante que o Estado de Minas Gerais tem. De todas as figuras públicas, ele é a mais importante. Ele só não será se não quiser. Se ele quiser, ele será. E com o apoio de muitos partidos políticos. Então, eu acho que é uma coisa importante. Ele deve saber, ele sabe que eu gosto de Minas Gerais, ele sabe a importância que esse Estado tem do ponto de vista político, do ponto de vista cultural, do ponto de vista econômico, da ascendência política que Minas tem sobre o Brasil. Ele sabe de tudo isso. Afinal de contas, quando eu falo de Minas Gerais, eu falo de Minas Gerais, sabe, de Tiradentes, de Minas Gerais, do Tancredo, de Minas Gerais, do Betinho, do Enfio, sabe, de gente muito importante desse Estado. Não vou nem falar dos meus companheiros jogadores de futebol do Cruzeiro. Então, o senhor espera mas falo do Rinaldo do Atlético Mineiro. O senhor espera uma decisão ainda em setembro? Eu acho que ele tem que tomar uma decisão, porque é importante, veja, quanto mais tempo demorar para tomar decisão, mais os outros vão ganhando espaço. E o senhor tem plano B, caso o Pacheco não seja? Não, eu não tenho, porque eu não decido a política em Minas Gerais. Quem decide vai ser os partidos de Minas Gerais. Eu estou aqui apenas dando palpite. Eu estou apenas demonstrando um desejo meu, que eu gostaria que fosse aceito pelo Pacheco, porque pelo PT eu já sei que é aceito, mas vai depender dele. Eu gostaria que ele assumisse a responsabilidade, porque ele será governador de Minas Gerais. Eu não tenho dúvida que os adversários deles irão se desmanchar em pó, sabe, da disputa para a eleição de 2026. Quantos ministros o senhor acha que vão se licenciar para se candidatar ao governo do Estado pelos cálculos que o senhor tem por alto? E quais são os planos para os dois que estão sentados aqui, por exemplo, o Alexandre Silveira e Macaé Evaristo? Alexandre vai do Senado? Eu não posso decidir a vida de todo mundo. Eu não posso decidir. Eu acho que o sonho do companheiro Alexandre é ser senador. Eu acho. Acho que o sonho da Macaé é continuar sendo deputada. Em algum momento ela vai pedir para mim para estar afastada. Sabe como é que eles chegam? Eles chegam assim, presidente, eu queria dizer para o senhor que eu gosto muito do senhor, mas a minha base está exigindo que eu seja candidato e tal, então eu vou ser candidato. É isso que eu acho. Mas veja, Dilene, Minas Gerais é um estado tão importante para o Brasil que se Minas Gerais quiser ter incidência nas decisões políticas internacionais, Minas Gerais é muito importante. É muito importante. Não tem estado, sabe, de gente mais esperta politicamente que Minas Gerais. O mineiro já nasce, sabe, com uma experiência política de berço. Nessa lista do senhor inclui o Zema ou o Zema está fora? Eu acho que o Zema é aquilo que a gente pode chamar de uma figura caricata. Ele tenta ser alguma coisa que ele não é. É por isso que eu chamo ele de um falso humilde. Sabe? Tenta vender uma humildade que ele não tem. Sabe? É o seguinte, vai chegar a hora da verdade em que a gente vai ver quem fez o quê, quem produziu o quê, quais foram as políticas de inclusão social que as pessoas fizeram, quais foi a política educacional que as pessoas fizeram. Porque o governador de Minas Gerais, ele pautou
todos os seus 8 anos de mandato fazendo crítica ao governador Pimentel. Todos os seus 8 anos. Tentando dizer que o Pimentel tinha destruído o Estado e ele recuperou. O que aconteceu de verdade? O que aconteceu de verdade é que o Pimentel pagava a dívida dele com a União, pagava os juros da dívida. Ora, o Pimentel entrou no Supremo Tribunal Federal e a ministra Rosa Weber deu ao Pimentel o direito de não pagar os juros da dívida. O que aconteceu? Veio as eleições, o Pimentel perdeu, o Zema entrou, e o Pimentel perdeu as eleições porque o Pimentel não conseguia pagar salário, porque o Pimentel não conseguia pagar fornecedores, os prefeitos estavam todos zangados com o Pimentel. Então, quando entra o Zema, então, tinha a decisão da Suprema Corte de não pagar a dívida. Então, ele teve dinheiro para ele fazer tudo o que ele queria fazer e culpar o Pimentel. Agora, ele, graças à atitude corajosa, sabe, do meu ministro da Fazenda e do Pacheco, a gente fez um acordo, sabe, para que todos os estados paguem a dívida, porque eram os 4 estados mais ricos que não pagavam a União. Ele quer derrubada de vetos. O senhor acredita que isso vai acontecer? Para aderir ao Propag, ele quer que alguns vetos do senhor sejam derrubados. Veja, ele pode querer derrubar, mas não vai derrubar. Não vai derrubar porque eu vetei aquilo que os senadores compreendem que era preciso vetar. Eu, por exemplo, não quero... pode pagar a dívida com a CEMIG, tem que privatizar a CEMIG? Não. A CEMIG jamais será privatizada por mim. Ela é uma empresa de excelência, sabe, o que ela precisa ser bem administrada. Então, é o seguinte, vamos ver o que vai acontecer. Nós fizemos um acordo, a Assembleia Legislativa de Minas Gerais aprovou agora, recentemente, a conclusão do acordo, e nós estamos dispostos a fazer o que for melhor para Minas Gerais e o que for melhor para o Brasil. Como é que o senhor viu o lançamento da pré-candidatura do governador Romeu Zema? O senhor acha que ele vai ter fôlego? E ontem, depois da entrevista que o senhor deu, ele disse que o agiota vem aí cobrar a dívida se referindo ao senhor. Como é que o senhor reage a esse comentário e às críticas que o Zema tem frequentemente feito ao governo do senhor? Não, eu não reajo ao lançamento dele. Ou seja, ele pode ser candidato, ele tem mais de 35 anos de idade, é governador de Minas Gerais. Ele pode pleitear ser candidato a governador, a presidente da República. Eu não vejo nenhum problema nisso. Agora, ele sabe, se ele tiver 1% de honestidade dentro da cabeça dele, ele sabe que ele recebeu no meu governo mais dinheiro do que ele recebeu nos 4 anos do Bolsonaro e nos 4 anos do Temer. Ele sabe disso. Ele sabe disso. Então é o seguinte, eu cuidei de Minas quando o Aécio era governador do Estado. Eu cuidei de Minas nesse último mandato com o Zema. Só não tive o prazer de cuidar do Pimentel, porque se eu tivesse no presidente, o Pimentel teria sido reeleito presidente governador do Estado de Minas Gerais. Então, vamos à disputa. Quanto mais candidato tiver, melhor. Você sabe que o meu problema não é ter medo de candidato. Eu já disputei com Ulisses Guimarães, com Maluf, com Brizola, sabe, com tanta gente, com Aureliano Chaves, sabe, tanta gente importante. Ou seja, eu acho, Dilene, que é o seguinte, essas eleições para a presidente da República serão as eleições definitivas para esse país. Quem quer manter o Estado democrático de direito, quem quer manter o Estado efetivamente democrático, ou quem quer a implantação, sabe, de mentira nesse país. Aliás, por falar em mentira, você viu que um deputado, que eu não vou dizer o nome dele aqui, fez uma campanha contra uma mudança que a Receita Federal tentou fazer, que vai ter feito agora, porque naquele tempo a mudança era para combater o crime organizado. E nós agora vamos colocar Sintex, sabe, com apuração mais rígida, porque nós descobrimos que tem muita gente ligada ao crime organizado. E outro, nós fizemos a operação mais importante da história de 525 anos do Brasil. Para pegar, como diz o Haddad, no andar de cima. Porque, por enquanto, só ia no andar de baixo. Agora nós queremos saber quem é que efetivamente faz parte do crime organizado. Quem fizer, vai aparecer. E o senhor acha que isso pega político da direita? Porque o ex-presidente Jair Bolsonaro sempre faz uma relação entre o governo do senhor e o crime organizado. Isso é uma resposta? Eu acho que nós vamos ver quem é que está no crime organizado. Você veja, eu não sou de fazer ufanismo, eu não sou de ficar me afando, nós vamos fazer, não. Quem vai fazer é a Polícia Federal, organizada pelo Ministério da Justiça. Nós trabalhamos em conjunto com o Ministério Público de São Paulo nessa operação. E tem que ser assim para a gente poder fazer valer a força da polícia e a força da justiça. E é isso que o povo espera de nós. Então é o seguinte, a gente vai mostrar a cara de quem faz parte do crime organizado nesse país. E o senhor acha que pode... E o ex-presidente que tome cuidado.
O senhor acha que isso pode, por exemplo, culminar na abertura de alguma CPI ou algo do tipo? O senhor acha que há componentes do Congresso Nacional envolvidos no crime organizado? Olha, deixa eu falar uma coisa. Eu não sei, o crime organizado hoje é uma coisa muito sofisticada, porque ele está na política, está no futebol, está na justiça, ele está em tudo quanto é lugar. Está em tudo, é um braço internacional muito poderoso. Tem relações, sabe, com o mundo inteiro. É uma verdadeira multinacional. Então, eles estão em todos os lugares. Acho que não tem lugar. Obviamente que é muito investimento em inteligência para você começar a descobrir essas coisas. Mas nós vamos chegar lá. Mas eu estava te falando uma coisa. Tem um deputado que fez uma campanha, sabe, contra as mudanças que a Receita Federal propôs, e agora está provado que o que ele estava fazendo era defender o crime organizado. E nós não vamos dar trégua para o crime organizado. Nós não vamos dar trégua. Ou seja, o que aconteceu ontem foi muito importante, eu acho que vai facilitar a aprovação, sabe, da PEC no Congresso Nacional. A gente vai fazer mais uma discussão como aperfeiçoar a política pública nesse país, porque o que nós queremos é saber como é que o governo federal pode ajudar, junto aos governadores, a fazer a polícia mais eficiente. É isso que nós queremos. Você acha que essa operação impulsiona a aprovação da PEC da segurança? É isso? Eu acho que ela ajuda muito, porque ela percebe a seriedade com que foi feita essa operação. Aliás, aproveitando... Se bem que hoje eu vi uma notícia nos jornais de que parece que houve vazamento, porque das 41 pessoas que iam ser presas, sabe, uma parte já não estava mais, saíram. Bom, nessas coisas a gente sabe, né? Sempre tem alguém que bate boca, viva, mas nós vamos descobrir. O dado concreto é que o governo começou a agir fortemente no combate ao crime organizado e não tem mais volta. Eu, a semana que vem, vou a Manaus, nós vamos montar, sabe, estamos inaugurando um centro, sabe, de combate ao narcotráfico em Manaus, da Polícia Federal, com polícias, sabe, dos países amazônicos, para que a gente faça um combate severo ao crime organizado, ao tráfico de armas, ao tráfico de droga. Ou seja, ou nós fazemos isso, ou a gente não vai acabar com isso. Aproveitando, qual que é o posicionamento do senhor sobre a PEC da blindagem em relação ao projeto do foro também? O senhor acha que abre, de fato, um caminho para a aprovação da anistia? O senhor acha que essas peças passam no Congresso? Não se discuta anistia, Edilene. É uma coisa tão impertinente. Ou seja, ninguém foi ainda condenado, o homem não foi nem julgado. Ele já está querendo, sabe, anistia? Ele já está dizendo que é culpado e quer ser perdoado? Não. Ele tem que primeiro provar a inocência dele. Ele está tendo direito à presunção de inocência que eu não tive. Então ele que se defende, ele que prove que é mentira. Ele que prove que não tinha caminhão com bomba no aeroporto de Brasília. Ele que prove que ele não tinha um plano arquitetado para matar o Lula, para matar o Alckmin, para matar o Alexandre de Moraes. Ele que prove, sabe, que não foi ele que organizou a ocupação na frente dos quartéis brasileiros. O senhor vai assistir o julgamento? O senhor vai acompanhar? Não, eu não vou assistir o julgamento, não. Tem coisa melhor para fazer. Qual que o senhor acha que é a resposta? Como é que o senhor acha que termina essa história? Eu não sei como é que termina. Eu acho que ele vai ser julgado com base nos autos. Não é a figura do Bolsonaro que está sendo julgada. O que está sendo julgado é o comportamento desse cidadão que foi presidente da República em função das denúncias e das delações feitas, sabe, e das provas apuradas pela Polícia Federal. É isso que vai ser julgado. É os autos do processo que vai ser julgado. Então, se ele cometeu o crime, ele vai ser punido. Se ele não cometeu, ele será absolvido. E a vida continua. É assim que as coisas devem funcionar no Brasil. A justiça deve valer exatamente para todos. Como é que o senhor enxerga a possibilidade de Eduardo Bolsonaro continuar exercendo seu mandato, mesmo estando fora do país? Como é que o senhor vê isso tudo? Ele não pode exercer o mandato dele. Eu já falei com o presidente Hugo Mota, já falei com vários deputados, de que é extremamente necessário caçar o Eduardo Bolsonaro, porque ele vai passar para a história como o maior traidor da história desse país. Aliás, um dos maiores traidores da pátria do mundo, porque ele sai do Brasil, vai para os Estados Unidos, sabe, denunciar o Brasil e ficar mentindo com relação ao Brasil, porque as acusações que o Trump fez ao Brasil para fazer a taxação são todas inverídicas. Primeira, uma é totalmente improcedente e inaceitável, que é a interferência na Suprema Corte Brasileira. Bolsonaro não pode ser julgado. Para imediatamente. Aqui a lei funciona diferente. Então o presidente da República não tem nenhum poder diante da Suprema Corte. Ele decide o que eles quiserem, como quiserem. Segundo, dizer que teve um déficit comercial com o Brasil
É uma mentira desavada. Ou seja, em 15 anos eles tiveram um superávit comercial de 410 bilhões de dólares. Eu vou repetir, eles tiveram um superávit comercial, sabe, e bens e serviços de 410 bilhões de dólares em 15 anos. Então, que não vieram falar. Outra coisa é que as big techs dele não podem ser reguladas no Brasil. Então, o que é importante o presidente americano compreender é que o Brasil tem uma Constituição, o Brasil tem uma legislação, e todas as empresas de qualquer nacionalidade que esteja implantada no Brasil, ela se submete à legislação brasileira. E nós vamos regular as big techs. Nós vamos regular porque nós queremos defender as nossas crianças, os nossos adolescentes. Nesse sentido? Não, o Congresso já fez uma parte dela agora, que foi regular a questão, sabe, dos adolescentes. Nós vamos fazer uma regulação. A semana que vem estaremos dando entrada no Congresso Nacional da proposta do governo para a gente regular definitivamente as big techs. Agora, presidente, aproveitando que nós entramos na questão do tarifaço, o senhor acabou de autorizar a aplicação da lei da reciprocidade. Já tem uma lista de quais são os setores que podem entrar nessa aplicação? Isso é um processo, Edilene, que é um pouco demorado. Sabe? Eu não tenho pressa de fazer de fazer qualquer coisa com a reciprocidade contra os Estados Unidos. Mas por que o senhor tomou essa medida agora? Eu tomei a medida porque nós temos que andar o processo. Se você for tentar andar na forma, sabe, que todas as leis exigem, o comportamento da Organização Mundial do Comércio, o comportamento das regras, você vai demorar um ano. Então nós temos que começar, nós já entramos com um processo na Organização Mundial do Comércio. Então nós temos que dizer para os Estados Unidos que nós também temos coisa para fazer contra os Estados Unidos. Mas eu não tenho pressa, porque eu quero negociar. Ô Edilene, eu coloquei nada mais, nada menos que o meu vice-presidente Geraldo Alckmin, meu ministro da Fazenda, Fernando Haddad, e meu ministro do Comércio, meu ministro de Relações Exteriores, Mauro Vieira, para serem negociadores com os Estados Unidos. Até agora nós não conseguimos falar com ninguém. Esses dias o Haddad tinha marcado um telefonema com o secretário do Tesouro, ele disse que não podia, apareceu na foto reunido com o Eduardo Bolsonaro. Então, eles não estão dispostos a negociar. O que eu disse? O seguinte, se o Trump quiser negociar, o Lula e a paz e amor está de volta. Eu não quero guerra com os Estados Unidos. Eu quero negociar. Eu quero a verdade em cima da mesa. E eu quero que seja justo, porque, veja, mais de 73% dos produtos americanos que entram aqui não pagam imposto. Dos 10 mais importantes, 8 são zerados. Dos 10 mais importantes, 8 são zerados. E a média de que eles pagam imposto é 2,7% que eles pagam de imposto. É quase nada. É quase nada. Então, se tem uma coisa que os americanos não podem reclamar, sabe, da relação comercial com o Brasil. Ela é vantajosa para os Estados Unidos. O senhor falou que se não fosse a lei de reciprocidade, demoraria mais ou menos um ano para ter qualquer tipo de solução. Em quanto tempo, se não houver negociação, o senhor acha que a lei da reciprocidade começa a ser aplicada? Vai depender de nós. O senhor acha que ainda nesse ano? Nós vamos avaliando. Eu, por enquanto, Edilene, eu quero deixar claro, por enquanto, o Brasil está aberto às negociações com os Estados Unidos. Eu vou repetir. O Brasil está aberto às negociações com os Estados Unidos. O que está acontecendo de diferente é que o Brasil não precisa ficar de cabeça baixa diante dos Estados Unidos. O senhor já tentou ligar para o Trump? Não tentei ligar. Se ligasse? Não tentei ligar, porque... Se ele ligasse, o senhor falaria? Não, veja, eu não tenho nenhum problema de falar com quem quer que seja. Ele tem que dar um sinal de que ele quer negociar. Porque as pessoas falam, é para ligar para o Trump. Olha, se o secretário de Tesouro não falou com a Haddad, se o Alckmin não conseguiu falar com o cidadão do comércio, por que as pessoas acham que o telefone para o Trump ia resolver? Tem alguma possibilidade de o senhor ter algum encontro com ele na viagem do senhor para os Estados Unidos, para a Assembleia Geral da ONU? Olha, vai depender dele. Vai depender dele, porque eu vou estar no mesmo espaço que ele. Olha que eu entrar na ONU, eu sou o primeiro a falar. Eu entro... Fica aguardando os ciclos, que nem eu fiz aqui com você. Fico sentado aguardando você começar o programa. Lá eu fico aguardando me chamarem. Quando me chamarem, ele será o segundo orador. Ele pode chegar antes e conversar comigo. Ele pode não querer conversar comigo e chegar quando eu for falar. E quando eu sair, aí ele vai entrar para falar. A gente pode não conversar.
Agora, o que eu estou dizendo para você é o seguinte: se o Trump quiser conversar, ou qualquer pessoa de relevância no governo americano quiser negociar sério com o Brasil, nós estaremos dispostos a negociar 24 horas por dia. É assim que o Brasil pratica. É por isso, querida Edilene, que nesses 2 anos e meio nós abrimos 402 novos mercados para os produtos brasileiros. Sabe, então, eu estou muito tranquilo. Sabe, se os Estados Unidos não quiser comprar, vamos procurar outro mercado. Eu não vou ficar chorando leite derramado. Sabe, se o leite caiu, sabe, eu vou procurar outra vaquinha para tirar mais leite. Então eu vou procurar outro país para negociar. Aliás, eu vou lhe contar, o Alckmin está no México agora negociando. Em outubro eu vou para a Malásia, no encontro da Malásia, eu sou o principal orador no encontro de 11 países asiáticos. E vou lá para vender os produtos brasileiros. Depois vou fazer uma visita de Estado à Malásia e uma visita de Estado à Indonésia. Eu não vou ficar reclamando. Não vou ficar reclamando. Se o presidente americano quer fazer uma taxação, que faça, porque aqui no Brasil também nós taxamos alguns produtos. Aqui no Brasil, de vez em quando, o Alckmin me procura, o Haddad, olha, Lula, tal produto está entrando muito no Brasil, eu preciso aumentar um pouco o imposto para dificultar a entrada. Tudo bem, vamos aumentar. Mas tem que ter um critério. Na Organização Mundial do Comércio, o máximo que eles permitem de taxação é 35%. Sabe? O Trump chegou a 50%. Então, sabe, com todo o respeito que eu tenho aos Estados Unidos, com todo o respeito a 201 anos de relação diplomática, é o seguinte: o Brasil não é uma republiqueta de banana. O Brasil quer ser respeitado como o Brasil respeita todo mundo. É isso. O Vladimir Zelensky teve um encontro constrangedor com Donald Trump na Casa Branca. Se o senhor fosse convidado para um encontro no Salão Oval, o senhor iria a um encontro público como aquele? Veja, primeiro, deixa eu lhe falar uma coisa. Eu já fui à Casa Branca com o Bush, já fui à Casa Branca com o Obama, já fui à Casa Branca com o Biden. Eu não tenho nenhum problema. Eu não tenho problema com o Trump. O Trump é um problema do povo americano. O povo americano elegeu ele o presidente. Então, se eu respeito ele como resultado de uma eleição americana, eu quero que ele respeite o Brasil, sabe, com a sua soberania. O Brasil é dono do seu nariz. Na hora que ele quiser conversar, nós estamos prontos a conversar. Sempre foi assim. O Brasil não recusa a conversar. O que o Brasil faz é não submeter. Nós não adotamos aquele negócio da complexidade de vira-lata, não. Nós somos iguais. Nós não queremos conversar com ninguém de forma subalterna. E não adianta, eu não sou daqueles que falam grosso com a Bolívia e falo fino com os Estados Unidos, não. Eu falo igual com a Bolívia, com o Uruguai, eu falo igual com os Estados Unidos, com a China, com a Rússia. Porque, sabe, dignidade é uma coisa que a gente não compra em shopping. Caráter é uma coisa que a gente não compra no free shop. A gente nasce com ele. E eu não abro mão disso. Como é que vai ser o discurso do senhor na Assembleia Geral da ONU? Como estão as agendas paralelas em relação à criação do Estado palestino? O senhor acha que haverá um avanço nessa Assembleia? Olha, eu não posso te falar o que vai ser o discurso, porque eu estou preparando um discurso a 8 mãos, a 20 cabeças, ou seja, eu acho que vai ser um discurso importante na defesa da democracia, na defesa do multilateralismo. E eu acho que a defesa da democracia e do multilateralismo passa pela defesa da governança mundial. Não é aceitável o genocídio que está acontecendo em Gaza. Não é aceitável. Não tem exemplo no mundo. O exército profissional de Israel não está lutando contra outro exército. Ele está matando mulheres e crianças. É isso que está acontecendo. Você acha que vai ter um avanço? Então eu sou favorável à criação do Estado palestino, que ele viva no território demarcado, sabe, pela ONU, e que eles possam viver harmonicamente e pacificamente com o Estado de Israel. Essa minha posição é antiga, sabe, eu não abro mão dela. Agora, presidente, voltando para as questões nacionais, nós falamos do governador Romeu Zema, que é um pré-candidato à presidência da República. Tarcísio de Freitas fala que não é, mas ele é uma possibilidade. Na pesquisa mais recente da Atlas, mostrou-se que ele, num segundo turno, teria uma possibilidade de vitória sobre o senhor, que até chegou a animar o mercado. Como é que o senhor vê isso? O senhor vê que ele é, de fato, um candidato competitivo? Chegou a animar o quê? Animar o mercado. Deixa eu te dizer uma coisa. Primeiro, é muito cedo para você analisar a pesquisa. A história está cheia de gente que é eleito presidente o ano anterior
e quando concorre às eleições não tem nenhum voto. Não é fácil ser candidato a presidente da República num país mega diverso como o Brasil. Não é fácil. Um Brasil de culturas muito diferentes, ou seja... mas eu acho que as pessoas devem se candidatar. Eu acho que é importante o Zema. Sabe, se ele tiver a performance que ele teve no Roda Viva, vai ser um desastre para ele. Ou ele melhora, ou deixa de ser o falso humilde e começa a dizer verdade, começa a dizer coisa concreta, ou ele vai ser desmoralizado na campanha. É importante que ele se prepare para isso. Mas eu acho que todos devem ser candidatos, quantos quiserem. O Tarcísio quer ser candidato, o Zema quer ser, o Caiado quer ser, o Ratinho Júnior quer ser, não sei mais quem ser, não sei quem. Sabe que é todo mundo. Sabe? Ainda vai aparecer mais candidatos. Sabe? Vai ser, quanto mais aparecer, melhor. O senhor acha que eles temem o ex-presidente Jair Bolsonaro, por isso alguns não se despontam, não apresentam candidatura? Como é que o senhor acha que o Bolsonaro influencia nesse cenário para a direita? Olha, o Bolsonaro, nós temos que reconhecer que o Bolsonaro tem uma força no setor de extrema-direita muito forte. O Zema não seria nada sem o Bolsonaro. Então, eu acho que o Zema vai fazer o que o Bolsonaro quiser. E o Tarcísio também? Não, melhor, desculpa, não é o Zema, não. É o Tarcísio. Ele vai fazer o que o Bolsonaro quiser. Até porque sem o Bolsonaro ele não é nada. Ele sabe disso. E o senhor acha que o senhor consegue puxar o Kassab para uma aliança com o senhor e que ele vai ir numa candidatura alternativa como a do Tarcísio? Não tenho nada. A minha relação com o PSD é uma relação muito boa, muito sólida. Muito sólida, sabe? A minha relação com o Kassab é muito boa. Mas eu acho que é muito precipitado a gente querer definir o jogo fora do estádio. Vamos entrar em campo e vamos começar a decidir o jogo. Vai chegar o momento em que as coisas vão ser definidas, quem vai estar com quem. E aí nós vamos jogar. O que eu tenho dito para poder deixar as pessoas com tranquilidade? Eu, para ser candidato à reeleição, eu tenho que estar 100% com saúde. Eu tenho que estar com a minha cabeça muito boa, tenho que estar fisicamente bem. Então, se eu estiver como eu estou agora, na sua frente, eu não tenho dúvida que eu serei candidato. Mas o senhor tem um plano B se o senhor não for candidato? Não tem plano B, C, D, ou seja, o que não falta é candidato. Tem nomes, senhor? O que não falta tem nomes. Quem, por exemplo? Não, eu não posso citar, porque senão você vai dizer que o Lula está lançando alguém. Mas tem vários nomes dentro do PT e fora do PT. Sabe? O que não vai faltar é nomes. Agora, o que nós precisamos ter certeza é que é uma eleição difícil e que é uma eleição, sabe, que nós não podemos perder. Se eu for candidato, pode ter certeza que é para ganhar as eleições. Se eu anunciar minha candidatura, pode ter certeza que é para ganhar as eleições. Porque nós não temos condições de devolver esse país ao fascismo que governou durante os últimos anos, porque esse país foi semi-destruído. Então é preciso que a gente comece a reconstruir. Nós estamos vivendo um bom momento na economia brasileira. É muito interessante, Milena, a gente não esquecer. Depois que eu deixei a presidência em 2010, a economia não crescia mais de 3%. Só voltou a crescer acima de 3% quando eu voltei a presidente da República. Nós estamos com a inflação altamente controlada, uma inflação de 5%, com o país crescendo 3%, as pessoas podem até guardar dinheiro embaixo do colchão. Eu vivi nesse país com inflação 80% ao mês. Eu recebia meu salário, eu corria para comprar as coisas que não eram perecíveis, para ver se meu salário não desaparecia. Então nós estamos lá com a economia crescendo, a indústria crescendo, a construção civil vai crescer muito nesse país, o crédito cresceu como jamais cresceu na história desse país. Então as coisas vão acontecer, sabe? Nós voltamos agora, veja, nós criamos um programa com um pé de meia aqui, só em Minas Gerais tem quase 350 mil crianças recebendo o pé de meia, que é para garantir que as crianças não desistam da escola. Nós estamos fortalecendo a necessidade da escola de tempo integral. Aqui em Minas Gerais tinha 1.000 e poucos médicos, nós já colocamos dobramos o número de médicos aqui em Minas Gerais. Ou seja, a gente não pode destruir esse país outra vez. Esse país precisa dar um salto de qualidade. Nós estamos vivendo esse mundo maluco, sabe, da transição energética, que o Brasil tem uma chance extraordinária de dar um salto de qualidade e se transformar num país de economia sólida. Eu sonho em levar o Brasil para ser a sexta ou a quinta economia do mundo. Nós já levamos uma vez. Sabe, é só a gente acreditar e fazer com que a coisa aconteça. Nós passamos 2 anos reconstruindo esse país. 2 anos. As pessoas não podem esquecer que quando eu cheguei na presidência, a gente teve que fazer uma PEC da transição, porque a gente não tinha dinheiro para governar esse país.
E graças à compreensão da Câmara e do Senado, a gente aprovou uma PEC da transição antes de eu tomar posse. Depois nós fizemos o arcabouço fiscal, também aprovado pelo Congresso Nacional, para a gente poder dar seriedade. E depois conseguimos aprovar uma coisa chamada reforma tributária, que há mais de 40 anos se desejava nesse país. Ela foi aprovada pelo Congresso Nacional. Então, nós depois de reconstruir esse país, agora estamos fazendo a colheita. Estamos fazendo a colheita de tudo que foi plantado. Nunca se fez tanta política de inclusão social. Nunca, nunca, nunca. Aliás, em apenas 2 anos e meio, tiramos 30 milhões de pessoas do mapa da fome outra vez. Esse país voltou a comer. Então, esse país voltou a comer, voltou a crescer, voltou a viajar. Você sabe que as viagens, os voos estão todos lotados, sabe, para dentro e para fora do país. A sociedade voltou a sorrir, porque a gente continuou fazendo com que os mais necessitados tivessem aprovação. Vamos agora voltar à isenção de imposto de renda para todas as pessoas que ganham até R$5.000 por mês. Fizemos o programa Luz do Povo, que é garantir que as pessoas que consomem até 80 kW não paguem nada de energia e até 120 paguem apenas uma parcela a diferença. Vamos lançar agora o Gás do Povo e depois vamos lançar ainda uma grande política de habitação nesse país. Vai ser a maior política de investimento na construção civil já feita na história desse país. Pode aguardar que você vai ver. E eu espero que você ajude a gente a colher. Para encerrar, presidente, num futuro mais distante na política brasileira, depois de 2030, o senhor enxerga um embate na presidência da República entre figuras como Nicolas Ferreira e João Campos, disputando a cadeira da presidência? Eu acho que são dois meninos, ou seja, sabe, é importante lembrar que quando eu comecei essa briga eu tinha 33 anos. Sabe, leva tempo. Se a gente chega no poder... Eu sou o único cara, Edilene, que agradeço a Deus ter esperado 12 anos para chegar à presidência. Você veja que loucura. Eu, Pacheco, agradeço a Deus não ter ganho as eleições em 89. Porque se eu tivesse ganho as eleições com a minha cabeça daquele tempo, eu acho que eu teria caído 6 meses depois. Porque eu queria fazer o que não era possível fazer. Eu esperei 12 anos, amadureci. Conheci gente mais madura que eu, ouvi muita gente, o PT foi crescendo, fomos ganhando prefeitura. Quando eu cheguei, eu estava preparado, muito preparado. Sabe? Então, eu estou altamente convencido que esse jovem todo pode ser. Mas não é fácil, não. Você veja que quem chega de forma imatura num cargo cai rapidamente. Sabe? Foi assim que aconteceu com o Collor. Foi assim que aconteceu com o Jânio. Sabe, se a pessoa chegar lá despreparada, chegar lá dizendo que pode fazer o que quiser, qual foi a vantagem do Bolsonaro? Não fazer nada. O Bolsonaro não fez nada e ele mentia 11 vezes por dia e ele dizia para todo mundo, eu não entendo de economia, quem entende é o Guedes. O Guedes faz o que quiser. Eu entendo mesmo é de gabinete do ódio. Então eu ia pouco no palácio e ficava muito na alvorada. Você não tem noção a quantidade de televisão que eu encontrei naquela alvorada, que era o gabinete do ódio, onde ficava o tempo inteiro fazendo bobagem. Sabe, para esse país afora. Dizendo que quem tomasse vacina ia virar gay, quem tomasse vacina ia virar jacaré, receitando um remédio que não valia nada. Sabe, então, governar, sabe o que é a palavra governar? É cuidar do povo. Cuidar. Cuidar da saúde desse povo. Nós agora estamos fazendo uma revolução na saúde que é agora ter especialista. Que era o meu sonho há 12 anos. Sabe o seguinte, sua mãe, ela vai no médico, ela tem a consulta. Aí o médico pede para ela um oftalmologista, um cardiologista. Aí quando ela vai marcar, tem que esperar 10 meses, 11 meses, um ano. Aí ela espera. Quando ela vai no especialista, ele vai pedir para ela fazer uma tomografia, uma ressonância magnética. Aí a moça vai lá, mais 12 meses, um ano. Ou seja, ela morre antes. Então, o que nós fizemos? Agora a pessoa vai na primeira consulta, tem que ser rapidamente, em 30 dias ela tem que passar pelo segundo médico. E em 30 dias ela tem que ir para a máquina. Ou a gente faz isso, ou nunca o povo brasileiro vai ser atendido de forma decente. Por que o presidente da República pode ir no hospital e fazer o exame num dia em todas as máquinas e o povo pobre não pode? Se o senhor pudesse elencar 5, quais seriam as principais marcas do governo Lula 3.0? Eu acho que a minha marca é o seguinte, a marca que eu carrego, sabe, eu vou lembrar você das palavras que eu disse quando eu fui presidente da República em 2003, quando eu fui eleito. Se ao terminar o meu mandato,
todas as mulheres, homens e crianças, estiver tomando café, almoçando e jantando, eu já terei cumprido a missão da minha vida. Agora, a minha marca vai ser o ProUni, a minha marca vai ser o FIES, a minha marca vai ser os Institutos Federais, a minha marca vai ser o combate à fome, a minha marca vai ser o Luz do Povo, a minha marca vai ser o gás, sabe, de graça para as pessoas mais pobres desse país. A minha marca vai ser a maior política de inclusão social da história desse país. Não há momento na história em que houve a política de inclusão social nesse país. Então, sabe, tem tantas marcas de coisas que eu não fiz sozinho, porque quem fez foram as pessoas que trabalham comigo, com a ajuda do Congresso Nacional, porque muita gente fala do Congresso. Eu só tenho 70 deputados em 513. Eu só tenho 9 senadores em 81. O senhor pretende aumentar? E nós aprovamos tudo que a gente queria. Porque eu não mando o projeto do meu interesse pessoal. Eu mando o projeto de interesse do país. Quem quiser votar contra, que vote. Eu, por exemplo, não tive nenhum problema de vetar o aumento de deputados. Eu achei a aprovação do aumento de deputados uma afronta à sociedade brasileira. Sabe? Então eu vetei. O Congresso pode derrubar o meu veto. Não tem nenhum problema, é um direito do Congresso. Mas eu acho que eu tinha que vetar. Então, sabe, a relação é perfeita. Eu não conhecia o Pacheco. Nunca tive ouvido falar do Pacheco. E hoje o Pacheco é uma pessoa que eu aprendi a gostar, a admirar. Tanto que eu estou querendo que ele seja meu governador de Minas Gerais. O Alexandre Silveira foi um companheiro que não foi o PSD que pediu para ele ser ministro. Eu é que pedi para o PSD deixar ele ser meu ministro. Sabe? Então, eu gosto de conviver com as pessoas da forma mais humana possível. Eu sou um homem tocado, eu acho que a relação humana ela é uma relação química. Se a gente não olhar, se a gente não tocar, a gente não sente isso. E eu sou assim. Portanto, eu quero terminar essa entrevista dizendo para você o seguinte, olha, se eu disputar as eleições, é para ganhar as eleições. Se o Pacheco for candidato aqui em Minas Gerais, é para ser governador do Estado. Nós temos que eleger senadores em todos os estados da federação, que é uma das minhas prioridades, eleger senador também. Se o Alexandre Silveira quiser ser senador, tem vaga para mais um senador, vai ser senador. Sabe? E fazer as coisas com muito cuidado, com muita calma, sem pressa. Sem pressa. Tem muitos partidos que não vão me apoiar, porque não me apoiaram na eleição passada. Todas as eleições minhas, eu só tinha o PCdoB como aliado. Em algumas eu tinha o PSB, em outras eu não tinha. Numa eu tinha o PDT, outra eu não tinha. Então é importante que conheça a nossa história. A nossa história é assim. Eu fui candidato em 89, fui o segundo colocado numa eleição que teve só vedete. O menos conhecido era o Ulisses Guimarães, que foi presidente da Constituinte. Depois eu fui em 94, eu fui o segundo colocado. Depois eu fui em 98, eu fui o segundo colocado. Depois eu fui em 2002, fui o primeiro. 2006 o primeiro. 2010 o primeiro. 2014 o primeiro. 2018 o segundo. 2022 o primeiro. Eu estou preparado para ser o primeiro em 2026 outra vez. Preparado. É assim que eu vou fazer a coisa, conversando com o povo. Sabe? Porque eu quero te dizer, Dileno, eu quero é cuidar desse povo. Cuidar. Porque é isso que demonstra a soberania de um país. É a qualidade do sorriso da sociedade brasileira. Como você está sorrindo agora. É isso que eu quero no Brasil. Presidente, muito obrigada por mais essa entrevista. Eu queria aproveitar a oportunidade para fazer um convite para o senhor. No mês que vem, agora em setembro, a Itatiaia vai lançar o movimento Elos, que é para potencializar o desenvolvimento do Estado e para conectar vários setores produtivos, a indústria, a mineração, o agro, cidades, enfim, todos os setores produtivos. E a gente queria convidar o senhor para fazer a abertura no dia 22 de setembro. Se o senhor estiver aqui e puder, será um prazer, uma honra para nós. Olha, Edilene, dia 22, possivelmente tem que estar na Ouro, porque eu falo dia 23. Mas se eu estiver aqui, pode ficar certo que eu participarei. Eu tenho que vir a Minas outra vez, porque eu venho na inauguração de uma mina da Vale. Eu vou vir na inauguração de uma mina da Vale. Junto com a vinda para o gás para todos na semana que vem? Não, vai ser. Ou mais uma vez? Vai ter, acho que outro momento. Então o senhor vai completar a 8ª vinda a Minas Gerais? Eu vim a Minas Gerais quantas vezes? Eu só lamento não ter tempo de ir no Chapuri comer um frango breguento.
Mas toda vez que o senhor vier, pode me dar entrevista. Posso, toda vez que eu venho. Se você quiser, eu peço para a Rádio Itatiaia mandar você viajar comigo e me entrevistar todo dia. Aí, gostei dessa ideia. Presidente, muito obrigada pela entrevista mais uma vez. Para quem está em casa acompanhando e nos assiste pelo YouTube, nos assiste pela TV, estão aqui na sala, além do presidente Lula, tem uma equipe grande, técnica nossa, técnica deles, fazendo um trabalho exemplar, mas tem aqui também a ministra Macaé Evaristo, dos Direitos Humanos, o ministro Alexandre Silveira, de Minas e Energia, o senador Rodrigo Pacheco, ex-presidente do Congresso Nacional, ministro da Cidade, Jader Filho, e também o ministro Rui Costa, que é da Casa Civil. Presidente, muito obrigada mais uma vez. Milena, obrigado a você, obrigado à direção da Rádio Itatiaia e obrigado ao povo de Minas Gerais. Obrigado, povo. O povo de Minas Gerais nunca faltou a mim nas eleições que eu participei. Nunca, nunca. E eu vou contar uma coisa, na última eleição minha, aquela passeata aqui na capital foi uma coisa marcante. Você não tem noção. E ainda terminar a passeata encontrando com o Chico Buarque em cima do caminhão. Ou seja, foi uma coisa apoteótica. E eu tenho um carinho por Minas Gerais, porque Minas Gerais faz parte da minha vida. É importante lembrar que em 1979, quando eu não conhecia Minas Gerais, essa cidade de Belo Horizonte teve uma greve dos trabalhadores da construção civil. Eu era presidente do sindicato de São Bernardo e ouvi uma notícia de que tinha sido assassinado um trabalhador chamado Horacílio. Eu saí de São Bernardo, vim aqui falar com o prefeito, sabe, mandar ele tirar a polícia da rua, dar comida para aquele povo, que a gente ia acabar com a greve. E assim foi feito. Sabe, comida para o povo. Eu lembro de um caminhão de leite distribuído, eu lembro de bananas, pencas de banana distribuídas, e nós fizemos uma assembleia para colocar ordem na casa, e graças a Deus os trabalhadores voltaram à normalidade. Então foi a primeira entrada. A segunda entrada eu fui a João Molevade, conheceu o Vale do Aço, conheceu o João Paulo Pires Vasconcelos, que era presidente do sindicato, que foi um grande companheiro meu. E lá eu tive a oportunidade de conhecer outro grande mineiro, Frei Beto, sabe? Então a minha história com Minas é muito grande, é muito rica, sabe? Já andei muito de carro em Minas Gerais, já comi muita poeira em Minas Gerais. Já tomei umas cachaçinhas em Minas Gerais, já comi frango com quiabo, frango molhopado, frango breguento, frango tudo quanto é jeito, sabe? Porque a culinária de Minas Gerais é tão importante. O Brasil tem 3 países com culinária forte. Minas Gerais, o Pará e a Bahia. São Paulo, por exemplo, é um estado tão importante, o mais rico do país, mas não tem uma culinária própria. A comida de São Paulo é virada paulista. E você acha que ele vai ter um candidato competitivo à presidência? É uma mineira com a bisteca, tem? Você acha que vai ter um candidato competitivo à presidência ou não? São Paulo. O senhor falou da culinária de São Paulo. Você acha que é um estado que vai ter um candidato competitivo à presidência ou não? São Paulo sempre pode ter um candidato competitivo. Sempre. São Paulo é um estado que tem 44 milhões de habitantes. É o estado mais industrializado, mais rico do país. Sabe, é o estado que tem mais infraestrutura. Sempre pode ter candidato. Nem sempre dá certo. O Questa tentou ser, não foi. O Ulisses Guimarães tentou ser, não foi. O Maluf tentou ser, não foi. Uhum. Muita gente tentou ser, não foi. Sabe? Eu sou paulista também. O candidato competitivo de São Paulo sou eu, que moro em São Paulo desde 1952. Você não era nem nascido, eu já morava em São Paulo. Presidente, muito obrigada pela entrevista. A gente tem um tempo, eu estou extrapolando, porque eu estou fazendo pergunta. E o Laércio está aqui, ó. O horário, tem agenda. Muito obrigada, seja bem-vindo sempre e sempre, viu? É importante lembrar, viu, Dilene, que essa agenda de hoje não tem nem horário para almoço. Eu vou sair de Contagem, vou direto para Montes Claros, meia hora de voo, e vamos ter que comer uma farofa com água no avião, porque não dá para comer mais. Mas tudo que o senhor come em Minas é gostoso, então? É bom. Eu espero que o pessoal tenha comprado uma comida mineira. Mas às vezes eles não compram, às vezes eles trazem de Brasília a comida. É comida requentada, às vezes. Obrigado. Obrigada, presidente. Muito obrigada.